Imagina a cena, o estádio lotado, pulsando, luzes, gritos, o gramado perfeito. E lá no campo, atletas no auge da forma física numa batalha de 90 minutos, pura intensidade. A gente vê os piques, os desarmes, a garra. Mas, e o que a gente não vê? Qual é a história que o corpo de cada jogador conta depois que as luzes se apagam? 90 minutos, sem parar, em um único jogo. Para um atleta de elite, uma partida é um teste extremo de tudo. Resistência, velocidade, força. Mas, sabe, o impacto vai muito mais, mas muito além daquele cansaço que a gente consegue ver no rosto deles no final. Então vamos fundo nisso. Enquanto a gente assiste a ação rolando em campo, o verdadeiro impacto biológico, o que acontece lá dentro dos jogadores, fica escondido. E para desvendar essa história secreta, esta análise vai se basear num estudo fascinante, feito com jogadores de elite do Sub-20 do São Paulo Futebol Clube. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Nem todo jogador vive o jogo da mesma forma. Pensa assim, um meio-campista central. Ele é tipo o motor do time, sabe? Tá sempre se movendo, cobrindo quilômetros. Já o zagueiro, ele é o velocista. Ele explode em piques curtos e muito intensos para defender o gol. Duas funções, duas batalhas físicas completamente diferentes. Isso leva a gente à grande pergunta. Será que dá para enxergar o que uma partida realmente faz com o corpo de um jogador lá por dentro? Será que a gente consegue ir além do suor e dos músculos cansados para entender a resposta química do corpo a esse esforço todo? Bom, a resposta para essa pergunta começa com uma tecnologia que a gente já até vê nos campos. É a primeira camada de evidências, que é basicamente rastrear os jogadores pelo lado de fora. Há um bom tempo, os times de ponta usam esses rastreadores com GPS, que nem esses aqui usados pelos jogadores do São Paulo. Eles medem o que os cientistas gostam de chamar de carga externa, que, trocando em miúdos, é todo o trabalho físico que a gente consegue ver e medir por fora. A analogia do carro aqui é perfeita. A carga externa é como se fossem os dados do painel do carro. Ela diz pra gente a distância que ele percorreu, a velocidade que atingiu, são os números brutos do esforço. Quantos quilômetros correu, quantas aceleradas deu, qual foi a velocidade máxima. E os dados do GPS, claro, confirmam o que a gente já imagina vendo o jogo. Olha só que interessante a diferença. Os meio-campistas correram, em média, 9,2 km por partida. É bem mais que os zagueiros. Eles são os verdadeiros maratonistas do time. Mas aí vem o outro lado da moeda. Os zagueiros centrais. Esses caras atingiram as maiores velocidades, chegando a quase 32 km por hora. Isso só confirma o papel deles de velocistas, de explosão. Então, beleza, o GPS dá um retrato bem claro das diferentes exigências físicas. Só que isso é só metade da história. Pois é, os dados de GPS são ótimos, mas eles não contam tudo. Eles não revelam o estresse interno, sabe? O custo biológico desse esforço todo. E foi para entender isso que os pesquisadores abriram uma janela totalmente nova para o corpo dos atletas. E essa janela foi a análise de amostras de urina. Sim, parece complexo vendo esse fluxograma todo, mas o objetivo era bem simples: medir a chamada carga interna, que é a resposta fisiológica real do corpo ao estresse do jogo. Vamos voltar para a nossa analogia do carro, que ela ajuda muito. Se a carga externa é o painel mostrando distância e velocidade, a carga interna é o relatório completo do mecânico. Aquele que mostra o estresse no motor, o desgaste das peças, o que está acontecendo de verdade debaixo do capô. E a tecnologia que tornou isso tudo possível tem um nome um pouco complicado, metabolômica. Mas a ideia é fascinante. É basicamente a ciência de ler os sinais químicos do corpo. Cada pequena substância encontrada na urina é como se fosse um sinal, uma pista do que o corpo passou e de como ele está tentando se recuperar. E é aqui que a mágica acontece, porque quando os cientistas finalmente juntaram as duas coisas, os dados de fora, do GPS, com os dados de dentro, da urina, eles descobriram algo simplesmente notável. Primeiro, como esperado, os dados da carga externa, do GPS, agruparam os jogadores certinho pela posição. Os meias num grupo, os zagueiros em outro, as demandas físicas deles eram claramente diferentes e mensuráveis, como esse gráfico mostra bem. Aí veio o grande momento da revelação. Quando eles foram analisar os sinais químicos da carga interna, eles viram que os jogadores se agrupavam exatamente da mesma maneira. O padrão físico de fora tinha um espelho químico perfeito por dentro. E esta tabela aqui resume a grande descoberta de forma brilhante. O trabalho diferente em campo deixa uma assinatura química completamente diferente no corpo depois do jogo. Os meio-cambistas, que correram mais, mostraram sinais de dano muscular e inflamação. Já os zagueiros, com seus piques, mostraram sinais de alto gasto de energia e estresse oxidativo. Tá, mas o que esses termos querem dizer na prática?
Bom, dano muscular e inflamação significa que o corpo do meio-campista está trabalhando a todo vapor para consertar as microlesões nos músculos de tanto correr. É o preço que se paga pela resistência. Já o uso de energia e estresse oxidativo significa que o corpo do zagueiro queimou seu combustível de alto octane para dar aquelas explosões e esse processo deixou para trás uns resíduos que estressam as células. É o preço da explosão. Então, por que tudo isso importa tanto? Porque entender essa conexão entre o que se faz por fora e como o corpo responde por dentro pode simplesmente mudar o jogo. Pode revolucionar o jeito como os atletas treinam, se recuperam e principalmente como evitam lesões. Como os próprios autores do estudo dizem, essa descoberta mostra que a gente precisa de uma abordagem personalizada. Não dá para ter uma receita de bolo igual para todo mundo quando os corpos dos jogadores estão vivendo experiências biológicas tão diferentes. E isso abre portas para um futuro de alta performance. Primeiro, um treinamento realmente personalizado, que leva em conta o custo biológico de cada posição. Segundo, uma recuperação muito mais inteligente. Um meia pode precisar de algo anti-inflamatório, um zagueiro pode precisar de outro tipo de suplemento. E terceiro, talvez o mais incrível de tudo, a prevenção de lesões, identificando sinais químicos de sobrecarga antes mesmo que o corpo apite. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Imagina só. Será que estamos caminhando para um futuro onde um simples teste de urina possa dizer a um treinador com precisão científica qual jogador está no limite e precise de um dia de folga antes mesmo que o próprio atleta sinta o cansaço? A ciência parece dizer que esse futuro pode estar bem mais perto do que a gente imagina.